agora a gente vai iniciar, enfim, o módulo 2. Esse módulo 1, ele realmente é bem mais extenso, porque o módulo 1, ele envolve duas coisas muito importantes. Uma é a bússola. A bússola é a nossa direção. E como é que a gente descobriu isso? Olhando para a gente. Essa bússola, esse norte, ele está dentro da gente. Ele dá indicações de para onde ele quer ir e como que ele vai fazer e como que é possível que aconteça. Mas muitas das vezes o que acontece é que a gente vai se adormecendo. Então, a gente, para não olhar para isso, para não olhar para os nossos sonhos, para não olhar para essa bússola que está apontando ali para o norte, nosso norte, a nossa direção, a gente vai se adormecendo, se entorpecendo de várias coisas. Às vezes a gente se entorpece, por exemplo, trabalhando demais. Às vezes a gente se entorpece estudando demais. Aí eu faço uma faculdade, faço duas, faço três, faço pós-graduação, faço não sei o quê. Eu vou ocupando meu tempo para que eu não tenha tempo de olhar para as coisas que realmente importam para mim, né? Às vezes eu me adormeço olhando para o outro, olhando em demasiado para o outro, percebendo demais o outro, tentando ajudar demais o outro, e nisso de olhar demais para o outro, eu paro de olhar para mim e camuflo a minha própria dor, as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, os meus próprios sonhos. E aí eu canalizo tudo para o outro. Às vezes, esse entorpecimento, ele vem em forma de drogas, álcool, às vezes vem em forma de distúrbios alimentares, ou comer demais, ou vomitar o que come, ou não comer, né? Às vezes vem em forma de colecionáveis, né? Então eu sou apaixonado e um apaixonado em demasia, né, por algo, então eu passo a comprar muito dessa coisa. Ou simplesmente eu me direciono para as compras, então eu passo a consumir de forma compulsiva. Enfim, existem várias formas de a gente escapar desse nosso norte. Geralmente, quando a gente está muito focado em uma coisa, a gente não tem tempo de olhar para outras. O problema é quando a gente está olhando e focando na coisa que não é realmente o que a gente quer. Então, a gente vai desfocando do que a gente quer para a gente não olhar, e é muito louco isso, né? Parece contraditório, mas a gente foca em outra coisa que a gente não quer para desfocar do que a gente realmente quer. Porque a gente focando no que a gente realmente quer, a gente começa a se deparar com um espelho. E esse espelho que olha para você e te diz: olha, o tempo está passando. Esse espelho olha para você e diz: olha, você não é tão boa assim, você não é boa o suficiente. Aí você olha um outro espelho que diz assim: não, mas você não vai conseguir. E aí tem um outro espelho que diz assim: não, mas você vai estar magoando pessoas que você ama. E um outro espelho que te diz: não, mas mulher não é para fazer essas coisas, é para fazer outro tipo de coisa. Então você vai olhando para vários espelhos com imagens muitas das vezes distorcidas, e a gente vai entender a partir de agora por que a gente vai vendo essas imagens distorcidas, esses pensamentos distorcidos, e por que a gente evita, inclusive, olhar para isso, com medo do que vai aparecer e do que a gente vai ter que enfrentar. Porque passado isso, aí sim a gente consegue ir avançar e seguir em direção ao que a gente realmente quer, os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas. Do contrário, a gente vai passar uma vida se camuflando no ajudar o outro, camuflando em estudar demais, camuflando em trabalhar demais, camuflando entrar em relacionamentos tóxicos, camuflando comprando coisas em demasia, comendo em demasia, fazendo coisas que te distanciam e que te direcionam para um caminho que não é o que você realmente gostaria de ir, né? Então, o que faz a gente olhar para esse espelho e encontrar reflexos que são estranhos, que são dolorosos,
que nos dizem coisas que a gente não quer ouvir, que mostram coisas que a gente não quer enfrentar muitas das vezes. Por quê? Porque a gente tem uma jornada e a gente já viu até aqui que a gente tem uma história e que cada pessoa ela tem essa história, tem essa sua vivência, tem essas suas experiências. E é a partir disso que vão se formando as crenças. Então, a gente tem vários tipos de crenças, de formas que essas crenças vão se formando. Uma delas é as crenças formadas através de algo que a gente ouviu. Quando a gente era criança, desde pequenininho, desde inclusive da barriga da nossa mãe, a gente já ouvia coisas. Inclusive, já tem estudos que mostram que o feto, ainda na barriga da mãe, ele já tem sensações, ele já escuta, ele já está interagindo com o meio aqui fora. E essas crenças vão sendo formadas a partir dessas coisas que nós vamos ouvindo. Mesmo que a gente não tenha consciência de tudo que a gente ouviu, mas no nosso inconsciente isso fica gravado. Então, a gente foi sendo programado através dessas coisas que a gente foi ouvindo. E aí eu aproveito para a gente relembrar lá no início o que a gente se perguntava: o que eu estou ouvindo? O que eu estou falando? O que estão me dizendo? E essa programação verbal que vai se formando dentro da gente não é só de coisas que a gente ouve, inclusive, dos pais também, dos professores também, dos coleguinhas, dos amigos também, do político que faz um discurso, de um filme que a gente assiste, de uma novela que a gente assiste, de noticiário que a gente assiste. Tudo que a gente está ouvindo está formando as nossas crenças. Uma outra forma de a gente também criar crenças é através do exemplo. Então, eu vou vendo e isso vai me mostrando algo. E eu vou passando a acreditar nisso. Então, eu vou vendo algo, eu vou fortalecendo que aquilo é o certo ou que aquilo é o errado. Ou que aquilo é de um jeito e aquilo é de outro jeito. Ou que todo mundo age de um jeito e todo mundo age de outro jeito. Então, por exemplo, se eu vejo cenas de violência, eu começo a internalizar essas cenas. Se eu vejo cenas de mulheres ganhando menos, eu começo a internalizar essas cenas de mulheres ganhando menos. Se eu vejo cenas de mulheres felizes, eu começo a internalizar mulheres felizes. Se eu vejo mulheres ganhando dinheiro, eu internalizo que mulheres podem ganhar muito dinheiro. Se eu vejo mulheres que são subordinadas, eu entendo que mulheres são subordinadas. Então, eu começo a criar crenças dentro de mim a partir de exemplos que eu vou vendo ao longo da minha vida. Outra forma de construção de crenças são episódios específicos, ou seja, coisas que são marcantes, que muitas das vezes a gente conhece por traumas, né? Então eu vivi uma cena muito marcante na minha infância e isso fica registrado até a minha fase adulta, até a minha velhice, isso fica e vai comigo e eu formo uma crença a partir disso, né? Agora, essas crenças, elas podem ser fortalecedoras ou não. Elas podem ser limitantes, mas também elas podem ser fortalecedoras. E aí é que a gente começa a avaliar, a se perceber e olhar para essas crenças e dizer assim: será mesmo que tudo que eu acredito realmente está fortalecendo a vida que eu quero ter? Será que o que eu acredito que me trouxe até aqui hoje vai me levar para o que eu quero mais adiante? Vai me levar, por exemplo, para esses objetivos que eu me tracei hoje, ou na semana passada, ou que eu tenho como objetivo de vida? Então, a gente começa a olhar para essas crenças e começa a observá-las e a entender se realmente essas crenças elas estão me fortalecendo ou, pelo contrário, se essas crenças estão me fazendo olhar para trás ou olhar para um caminho que dificulta a minha chegada ao meu objetivo e à minha meta. E olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos observando aqui.
Olha só, aqui não tem nome, né? Foi só o resultado das respostas que nós obtivemos através do exercício. E olha só quanta coisa a gente acredita e que não fortalece ao objetivo que a gente quer alcançar. Então, olha só, a gente acredita, e 100% aqui, ó, não acredita que é boa o suficiente. Então, se eu não sou boa o suficiente, como eu vou atingir o meu objetivo? Outro aqui que aparece bastante aqui, ó. Eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz. Então, olha só, se você acredita que você não consegue, se você acredita que você não merece, que você não é capaz, como é que você vai atingir esse objetivo? É como se fossem duas forças opostas trabalhando. Então, vê como traçar um objetivo é importante. Por quê? Porque traçar um plano, traçar objetivos, ter metas é importante. Por quê? Porque isso é o nosso mapa. A gente falou da bússola. A bússola é como eu me sinto, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu almejo. Isso é a minha bússola, é como eu me sinto. E o que eu quero, o que eu pretendo alcançar. Esse é o meu norte, essa é a minha bússola. O plano é o mapa. É o mapa que vai mostrar pra gente, olha, eu tô aqui e daqui eu quero chegar aqui. E para eu chegar até aqui, eu tenho que passar por esse caminho, seguindo por esse caminho. Agora, a gente precisa trabalhar o nosso radar. O que é o nosso radar? É o nosso cérebro. O nosso cérebro, quando a gente calibra a bússola e a gente desenha um mapa, a gente precisa calibrar o radar. E calibrar o radar significa dizer que a gente precisa ajustar essas crenças, porque essas crenças aqui que vocês estão vendo, essas crenças, elas estão levando você para um caminho oposto ao caminho que você quer. Se você acredita que você nunca faz o bastante, que você não tem conhecimento suficiente, que você não é bom o suficiente, ou que você nunca termina o que você começa, ou que sempre tem alguém melhor do que você, ou que você não pode fazer porque seus pais são idosos, ou porque você não é extrovertida, você é tímida. Se você acredita isso, que você não pode fazer, ou que você não consegue terminar, ou que você não é bom o suficiente, o seu radar está indo contrário ao que você quer. Vocês conseguem perceber isso? Do contrário, quando a gente ajusta esse radar, que é o nosso cérebro, e a gente começa a acreditar em coisas mais fortalecedoras, e a gente começa a observar as oportunidades que estão em volta da gente. Coisas que antes a gente não via, a gente passa a ver. Pessoas que antes a gente não via, a gente passa a ver. Vídeos que antes passavam despercebidos, hoje eu olho e entendo que é uma oportunidade. Alguém que me manda um link, eu vou lá e eu olho com atenção para ver se esse link não me conecta ainda mais com o meu objetivo, com a minha meta. Não é? Então, isso é um ajuste de radar. Porque se eu continuo acreditando que eu não sou boa o suficiente, que eu nunca faço bastante, que sempre tem alguém melhor do que eu não posso fazer porque os meus pais não me apoiam, ou meus pais são idosos, que eu não sou extrovertida, então eu não vou ter sucesso porque eu sou tímida. Eu estou com o meu radar ajustado no sentido inverso. Olha só, outra coisa que é um problema, né? Quando a gente fala em atingir objetivos. Eu estou traçando um objetivo profissional. Em consequência, isso vai me gerar dinheiro. Se eu tenho crenças que são limitantes com relação ao dinheiro, muito provavelmente, durante o meu processo, eu vou me boicotar ou para eu não ganhar dinheiro ou para eu perder dinheiro. Quantas vezes vocês viram pessoas que ganharam na loteria e ficaram pobres? Quantas vezes você viram pessoas que ficaram milionárias e depois estavam na sarjeta? Quantas vezes vocês veem pessoas que, quando são promovidas
elas arrumam um problema, uma discussão, um atrito com o chefe, com o colega, e aí essa pessoa foi promovida, mas depois é demitida. Por quê? Porque muito provavelmente essa pessoa tem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Então, não basta só eu ser promovida, não basta só eu ter um bom trabalho, não basta só eu ser uma boa profissional, não basta só eu ser uma mulher inteligente. Eu preciso ajustar o meu foco, eu preciso ajustar, calibrar o meu radar. Então, olha só, se eu acredito que dinheiro não dá em árvore, se eu acredito que ou eu sigo meus sonhos ou eu ganho dinheiro, se eu acredito que eu tenho que trabalhar muito, tenho que dar muito duro para ter dinheiro, se eu acredito que eu nunca tenho dinheiro para nada, se eu acredito que a vida é pagar boleto e ter dívida, se eu continuo repetindo frases, inclusive, que às vezes está na televisão, sou pobre, mas eu sou limpinha. Dinheiro não dá em árvore. Frases que às vezes a gente escuta desde criança, repetidas vezes, e que a gente já repete, inclusive, e a gente nem sabe por que está repetindo. A gente repete porque é engraçadinho, a gente repete porque a mãe falava, o pai falava, a gente repete porque na escola a professora diz isso. E a gente só vai repetindo e a gente não percebe o quanto que isso está atrapalhando na resolução dos nossos objetivos e das nossas metas. Agora, olha só. Crenças relacionadas ao trabalho, crenças que te limitam relacionadas ao trabalho. Olha só aqui, ó. Sem trabalho duro, eu não consigo nada. Então, você vai viver uma vida trabalhando duro para ter alguma coisa. Então, todo mundo que trabalha duro é milionário. Esse é o raciocínio lógico. Se para eu ter alguma coisa eu preciso trabalhar duro, então todo mundo que trabalha duro, pesado, é milionário. Ou não? Olha outra coisa aqui, ó. O mundo está em crise, está muito difícil. Enquanto tem uns que estão chorando, os outros estão vendendo lenço. Né? Então tem gente que está sofrendo, mas tem gente que está ganhando dinheiro com isso. Tem gente que mudou de trabalho e se encontrou seu propósito durante esse momento de crise. Aí olha esse outro aqui. Eu não sei vender, não gosto de vender. É uma outra crença que te limita, porque o tempo todo a gente está precisando se vender. Até quando você fala com o professor, quando você fala com o seu chefe, quando você faz uma entrevista de emprego, o tempo inteiro você está vendendo. Quando você vai paquerar alguém, você está vendendo. O tempo inteiro você está vendendo. Mas a gente acredita que a gente não sabe vender e que a gente não gosta de vender. E quando a gente precisa vender, a gente diz, não, isso não é para mim. E aí, eu, que também tenho uma crença limitante com relação ao dinheiro, deixo de ganhar dinheiro. E aí eu fortaleço ainda mais a crença limitante com relação a mim. Eu não sou boa o suficiente. Realmente eu não sei vender. Por isso que eu não consegui esse emprego. Ou, não, eu não consegui esse emprego porque eu não sou boa o suficiente. Ou porque tem alguém melhor do que eu. Olha esse outro aqui, ó. Sou mulher e isso dificulta conseguir um bom trabalho. Então, a gente reforça sempre isso. Né? E aí, como que a gente reforça isso? Vendo coisas, passando por experiências, sentindo, ouvindo, a gente vai reforçando. E aí o nosso radar, ele tá direcionado para isso. Então a gente vê ainda mais disso, a gente escuta ainda mais disso, a gente sente ainda mais isso. É uma bola de neve. Olha só esse outro aqui. Os homens sempre ganham mais do que as mulheres, o mundo do trabalho é masculino. Então, são crenças que a gente vai ouvindo na televisão,
vai vendo na televisão, nos filmes, a gente vai reforçando através de experiências que a gente teve e a gente continua acreditando e reforçando isso. Mas existe uma boa notícia. A boa notícia é que a gente pode tornar essas crenças mais fortalecedoras. Essa é uma boa notícia. Então, e como é que a gente faz isso? Vou explicar para vocês agora. Olha só. Se a gente se programa vendo, ouvindo e sentindo, então se a gente se programou e tem crenças que nos limitam no sentido pessoal, no sentido financeiro ou de trabalho, a gente pode começar a ver, ouvir e sentir coisas que fortaleçam a crença que a gente quer desenvolver. Então, a primeira coisa é a gente colocar essa crença em xeque. Então, olha só. Me digam uma crença que vocês gostariam aí de colocar em xeque. Agora, aqui no chat. No caso, eu coloquei não acreditar em mim mesma às vezes, pois não acreditar que sou capaz. Acho que foi parecido. Agora apareceu aqui para mim o chat. Não estava aparecendo. Então, olha só. Vamos nessa aqui. Não sou boa o bastante. Então, olha só. Como que a gente quebra uma crença como essa? Primeira coisa, vocês já fizeram, que é reconhecer. Por quê? Quando a gente está no piloto automático, quando a gente está lá como barata tonta, barata morta, como zumbi ou como bombeiro, a gente falou lá na primeira aula, a gente não consegue ver isso. A gente só repete. Repete pra gente, repete para as outras pessoas, a gente escuta outras pessoas falando isso, a gente se diz isso o tempo todo, né? Então, a gente só repete e repete. Então, reconhecer isso já é um bom passo, né? Já é o primeiro, inclusive, o primeiro passo. Aí, olha só, né? Qual é um outro passo que a gente pode dar além desse? Além de você reconhecer. O outro passo que você pode dar é o de você se questionar. Peraí, será realmente que eu não sou boa o bastante? Será que em nada da minha vida eu realmente sou boa em fazer algo, ou em ser algo, ou em agir de determinada forma? Será que eu não sou boa o bastante? É começar a se questionar. Será mesmo? Ao invés de você, porque a crença, ela não questiona, né? O crençudo que está na cabeça da gente, ele não questiona, ele afirma. Eu não sou boa o bastante. Então, eu não sou boa em nada. Nada do que eu faço eu sou boa. Então, a gente identificou, a gente questionou. Será realmente que eu não sou boa em nada do que eu faço? E aí a gente começar a olhar por um ponto de vista diferente. Esse é um outro passo. Então, a gente olha. E aí, por exemplo, Emily, tem alguma coisa que você olha e você é boa? Por mais simples que essa coisa possa parecer, tem alguma coisa que você olha e você diz, eu sou boa nisso. Ai, E sem falsas modéstias, né? complicado se autoanalisar assim, mas deixa eu ver. A Ana pode contribuir também. Ana, pela experiência que você tem da Emily, você vê algo em que ela é boa? Você percebe algo em que a sua experiência sobre ela diz que ela é boa? Ela tem criatividade para criar conteúdo para o Instagram e TikTok.
Olha só. Olha só. E você, Ana, não foi a única pessoa que já disse isso para a Emily. A Emily já ouviu isso de outras formas, porque ela já compartilhou isso com a gente, né? Então, olha só. Emily, ela é muito boa em criar conteúdo, em fazer vídeos, em editar vídeos, em estar nas mídias sociais. Ela é boa nisso. Então, logo, essa frase, eu não sou boa o bastante, não é real. Porque eu sou boa fazendo vídeo, eu sou boa no TikTok, eu sou boa criando conteúdo para as mídias sociais. Eu sou uma boa comunicadora. E ser bom não significa dizer que você é perfeito, que você não pode melhorar, mas significa dizer que eu sou boa e com o que eu sei, eu já faço e faço bem. E que eu posso sempre melhorar, mas isso não significa dizer que eu não sou boa o bastante. Entende? Então, olha só, o que aí já é um outro passo? O que a Emily pode fazer? Porque, veja, como é que a gente internalizou isso? De alguma forma, a Emily ouviu isso, né? De alguma forma, a Emily viu isso, talvez até com outras pessoas, e ela trouxe isso para ela. Ou ela passou por uma situação em que ela interpretou que isso aconteceu porque ela não era boa o suficiente, né? Então, olha só, a gente vai olhando para isso e se a gente se programou de uma forma, a gente pode se reprogramar. Então, se ela ouviu coisas que diziam para ela que ela não era boa o suficiente, então, olha só, ela já ouviu de uma pessoa, a Ana, de que ela é sim boa nas mídias sociais, que inclusive tem relação com o objetivo dela. Ela ouviu, inclusive, de outras pessoas, num exercício passado que a gente fez e ela teve um feedback parecido, que a experiência que as pessoas tinham dela era de uma pessoa divertida, que criava vídeos, que conseguia entreter através das mídias sociais, que usava bem as mídias sociais. Então, ela já ouviu também em um outro momento isso. Agora, ela pode ver isso também nela e em outras pessoas com as quais ela se identifica. Então, perceber, talvez, pessoas que se aproximam dela porque ela é boa, alguém que pede ajuda dela porque ela é boa, porque ela conseguiu fazer, alguém que chega com ela e pede uma ajuda, então significa dizer que ela é boa o bastante para ajudar aquela pessoa. Se ela cuida do irmão, significa que a mãe dela acha que ela é boa o bastante a ponto de ela poder ficar com o irmão, senão a mãe não ia deixar ela cuidando do irmão, né? Se ela faz, de repente, uma comida em casa, ela vai fazer porque ela é boa em fazer aquela comida e se manter. Então, eu começo a trabalhar o meu radar para perceber que, sim, eu sou boa o bastante. Eu posso, obviamente, melhorar sempre, mas eu sou boa o bastante. Percebe? E aí, ela começa a sentir isso. E aí, ao invés de ser um ciclo que te leva para um caminho que não é o caminho que você quer, isso é um ciclo que fortalece para você conquistar aquilo que você quer. Então, sim, eu sou boa o bastante fazendo vídeos. Isso me aproxima do meu objetivo de ter um projeto nas mídias sociais. Sim, eu sou boa o bastante entretendo pessoas, então eu vou usar isso para eu chegar no meu projeto. Sim, eu sou boa o bastante gerando engajamento nas minhas mídias sociais, então isso me aproxima do meu objetivo. Sim, eu sou boa o bastante para realizar o que eu quero, para realizar meus sonhos, para ter metas, para ter objetivos, para eu me matricular numa disciplina onde eu planejo a minha carreira. Olha só quantas pessoas tem no IFAM, quantas pessoas tem na turma, quantas pessoas estão aqui. Então, sim, eu sou boa o bastante, eu sou perseverante, eu estou aqui. E se reconhecer. Olha, eu já cheguei até aqui. Nossa, olha quanta coisa eu já aprendi até aqui. Sim, eu sou boa o bastante para estar até aqui, né? Então, não é todo mundo que chegou até aqui. Então, eu cheguei, então eu sou boa o bastante para estar aqui.
Eu sou boa o bastante para ter amigos, eu sou boa o bastante para minha família, eu sou boa o bastante para os meus amigos, eu sou boa o bastante na minha faculdade. E aí a gente vai reforçando. Só que não basta só o outro dizer, a gente precisa começar a, mesmo que às vezes seja difícil da gente ouvir, e aceitando. E percebendo isso realmente em pequenas coisas, sabe? Às vezes a gente acha que tem 100 coisas muito grandes, mas nem sempre, às vezes, são em coisas pequenininhas. Pequenininha. Eu sou boa o bastante para lavar essa louça. Eu sou boa o bastante para fazer o meu exercício. E aí vai se repetindo, sabe? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Nas pequenas coisas. Hoje eu sou boa o bastante para levantar e arrumar minha própria cama. Hoje eu sou boa o bastante para fazer um vídeo. Hoje eu sou boa o bastante para criar um post. Eu sou boa o bastante hoje para ficar com meu irmão. Eu sou boa o bastante hoje para saber o momento em que eu preciso descansar e me divertir e estar com as minhas amigas. Então você vai se repetindo isso. Repetindo, 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 repetindo. Até que quando você pensar que não, você internalizou isso. E aí você tem uma crença fortalecedora, ao invés de ter uma crença limitante que te diz que você não é boa o bastante. Porque do contrário, você sempre vai encontrar pessoas que vão te provar que você não é boa o bastante. Você vai se relacionar com pessoas que vão te provar que você não é boa o bastante. Você não vai conseguir terminar as coisas porque você precisa ter razão, né? A gente, o ser humano, ele sempre quer ter razão. Então, nesse de ter razão, eu busco situações para eu ter razão. Então, se eu acredito que eu não sou boa o bastante, eu vou encontrar chefes que me mostrem que eu não sou boa o bastante, eu vou encontrar relacionamentos que me mostrem que eu não sou boa o bastante, eu vou me dar mal na faculdade, eu vou me boicotar na faculdade para eu provar para mim mesma que eu não sou boa o bastante. Os meus projetos vão falhar porque eu não sou boa o bastante. E a gente vai num ciclo que não fortalece em nada o que a gente realmente quer para nossa vida. Do contrário, quando eu me repito, eu sou boa o bastante para fazer isso, eu sou boa o bastante para estar com essa pessoa, eu sou boa o bastante para assistir essa aula, eu sou boa o bastante para fazer esse exercício, eu sou boa o bastante para arrumar minha cama, eu sou boa o bastante para estar com meu irmão. Eu vou fortalecendo isso. E aí eu vou encontrando pessoas como a Ana, que agora te disseram, não, você é boa o bastante para fazer isso. Ou você vai receber um WhatsApp de alguém dizendo, você é boa o bastante, você me fez sorrir num dia que eu estava muito triste. Você é boa o bastante, você fez um vídeo que gerou muito engajamento, que as pessoas viram, e que não só porque elas viram, mas elas talvez tiveram um momento de alegria num dia cheio de coisas conturbadas, então você é boa o bastante. E aí vai reforçando, 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 reforçando isso. Percebe? Aí olha só, vamos ver aqui uma, vou mostrar para vocês aqui, só mais uma para a gente trazer aqui, vou trazer uma aqui relacionada a dinheiro, né? Vamos ver aqui uma aqui relacionada a dinheiro. Tem essa aqui, ó. Tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Não sei se dá para... Tenho que trabalhar muito, cadê? Essa aqui. Tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então, assim, será que todo mundo que trabalha muito é milionário? Será que todo mundo que trabalha 10 horas por dia é uma pessoa de sucesso? Será que essa pessoa realmente que trabalha 10, 12 horas por dia, às vezes até mais, é uma pessoa próspera? Será realmente? Então eu começo a me questionar. Aí a gente começa a buscar, será que eu conheço pessoas que trabalham muito e que não têm muito dinheiro? Será que eu conheço alguém perto de mim, ou nas mídias sociais, ou que eu já vi na televisão, ou até mesmo no filme, numa biografia de alguém, num livro que eu li? Será que eu já vi pessoas que trabalham, mas que
conseguem ajustar a vida delas, conseguem equilibrar a vida delas, conseguem harmonizar a vida delas para que elas trabalhem, mas também façam outras coisas, elas não vivem só para trabalhar, e que essas pessoas têm muito dinheiro? Será que tem pessoas no mundo que conseguem fazer uma vez um trabalho e escalar esse trabalho, de chegar em muitas pessoas e fazer com isso uma otimização do seu tempo? Aí a gente começa a rever essa crença. Então ela para de ser uma afirmação, uma crença irrefutável, para a gente começar a se questionar. Inclusive na ciência a gente faz isso. A gente refuta o que já foi provado, inclusive, por alguém. Então, se a ciência pode refutar, por que eu não posso rever uma crença que eu tenho? Algo que eu acredito fortemente. Então, eu começo a me perguntar, será mesmo que eu tenho que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro? Será que existe uma forma de eu escalar o meu trabalho em que eu não precise vender o meu tempo por dinheiro? Será que tem pessoas que fazem isso? Inclusive, eu vou, nesse momento, apoiar vocês com essa crença e apoiar para que vocês a tornem mais fortalecedoras, mostrando uma coisa para vocês aqui. Vou espelhar aqui minha tela. Aqui, ó. Nesse livro aqui, ó, chama Trabalhe 4 horas por semana. Esse cara, as ideias dele têm sido seguidas pelos maiores milionários do Brasil. Principalmente, e as duas que gostam muito de mídias sociais, né? Principalmente para os grandes players do mercado de produtos digitais e negócios digitais, empreendedorismo digital. Esse livro aqui tem guiado muito a mentalidade dessas pessoas. Chama Trabalhe 4 horas por semana. Então, ele mostra como que a gente pode escalar o nosso negócio, escalar o nosso trabalho, escalar aquilo que a gente faz, para que a gente possa trabalhar menos e ganhar mais. Só que se a gente está presa na crença de que eu tenho que trabalhar muito para que eu tenha dinheiro, eu nem enxergo a professora mostrando esse livro. Eu não consigo ouvir a professora falando que é possível escalar o que eu faço. Eu nem escuto a professora falando que é possível fazer milhões trabalhando nas mídias sociais. Um espaço extremamente escalável. Trabalhando no universo digital, que é extremamente escalável. Percebe? Então, eu começo a me colocar outras coisas, que aí é o próximo passo. Então, eu me questionei, eu começo a buscar, colocar mais informações, ver mais coisas, sentir, ter experiências, conversar com pessoas que já ganham dinheiro trabalhando menos e ganhando mais. Será que todo mundo segue o mesmo padrão de ganhar dinheiro? Ou será também que eu tenho aquela crença de que todo mundo que ganha dinheiro é porque alguma coisa de errado fez? Então eu penso assim, não, se ele não trabalha muito e ele tem dinheiro, ele só pode ser ladrão. Porque é impossível. E aí o que eu faço? Eu não me permito ganhar dinheiro fácil. Eu vou ter que trabalhar muito. Porque quando eu perceber alguma coisa que facilita com que eu ganhe dinheiro, eu digo, não, isso não é para mim não, porque até eu vou começar a achar que eu estou fazendo uma coisa errada e todo mundo vai achar que eu estou roubando, porque eu estou ganhando dinheiro e eu estou trabalhando menos. Então, ou eu sou preguiçosa ou eu sou ladra. Percebe como as crenças vão prendendo a gente, onde a gente está?
ou às vezes até levando a gente para um espaço onde a gente não gostaria de estar. E aí a crença, ela ajuda a gente, se a gente começa a fortalecer essas crenças e trabalhar para que elas se tornem um radar de coisas que nos aproximem do nosso objetivo, aí é uma outra virada, porque é como se a gente colocasse um termostato maior para o que a gente pode conseguir. Porque antes eu dizia, não, eu tenho que trabalhar muito. Não, agora eu posso trabalhar e escalar o meu negócio. Eu posso fazer uma vez e reproduzir isso para 10, para 20, para 50, para 1 milhão de pessoas. Então, eu amplio o meu termostato. Eu posso ganhar mais também, trabalhando menos. No ar-condicionado, a gente não tem um termostato? Tá aqui o controle do ar-condicionado. Desculpa. É que tá tendo fumacê aqui no meu condomínio e aí eu vou ter que sair de casa porque eu tô mal já e eu não posso sentir o cheiro. Aí eu vou ter que sair rapidinho, porque senão eu vou ficar sem Wi-Fi aqui. Tá bom. Que eu vou sair correndo agora. Beijo. Meu Deus. Então, olha só. A gente tem um termostato igual a esse de ar-condicionado. E esse termostato é o que diz pra gente até onde a gente pode ir. Então, olha só, se eu acredito que eu não posso... eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, se eu começo a perceber uma outra forma de ganhar dinheiro, que me faz ganhar mais dinheiro e mais rápido, o que eu faço? Eu me bloqueio. Percebe? Eu me bloqueio. Por quê? Porque o meu termostato diz que eu só posso ganhar até R$2.000. Se eu ganhar mais de R$2.000, aí eu vou fazer de tudo para gastar esses R$2.000. E aí eu começo a me sabotar, porque eu preciso gastar esse dinheiro. Eu não mereço esse dinheiro. Ou se eu tiver esse dinheiro, vão achar que eu estou roubando. Ou se eu tiver esse dinheiro e eu não trabalhei muito, mas eu consegui esse dinheiro, vão dizer o que é de mim? Que eu sou uma preguiçosa. Percebe como a gente acaba que aí a gente vai trabalhando contra a gente? Aí eu não consigo aumentar o valor do meu trabalho. Eu não consigo valorizar o trabalho que eu faço, consequentemente as outras pessoas também não valorizam. E eu continuo com o meu termostato. Eu mereço ganhar R$2.000, então é nisso aqui que eu vou ficar. Ah, mas todo mundo ganha, mas você não é todo mundo. Você não precisa acreditar nas mesmas coisas que as outras pessoas. Não é porque todo mundo acredita que o teto salarial, vamos dizer, R$2.000, que o seu também precisa ser. Os outros ganham 2.000, mas eu quero ganhar 10. Então, aí a gente começa para como eu posso fazer para ganhar 10.000? Percebe? Então, olha só, vamos voltar lá. Então, assim, a gente vai observando as crenças que a gente tem, a gente vai questionando essas crenças. A partir do momento em que a gente questiona, a gente faz o quê? A gente ativa justamente o que nos fez criar as nossas primeiras crenças. Ou seja, a gente passa a ver coisas que fortaleçam. Ou então, no caso do dinheiro, eu vou passar a ver pessoas que são pessoas que têm dinheiro. Que são pessoas que têm dinheiro, mas que elas escalam o trabalho dela. Que são pessoas que têm dinheiro, mas que elas não precisaram abdicar de uma vida para trabalhar muito. Elas têm dinheiro, elas têm uma boa condição de vida, mas elas também têm saúde, elas têm um bom relacionamento, elas têm uma família estruturada. Eu começo a ver isso. Elas têm tempo para voltar para casa, elas podem viajar. Então, eu começo a entender que ter dinheiro não necessariamente significa ser uma pessoa que trabalha muito, mas sim uma pessoa que talvez saiba escalar o seu negócio. Então, eu começo a perceber que eu ainda não sei ganhar dinheiro sem trabalhar muito, mas isso não significa dizer que eu preciso ficar assim pro resto da vida, porque é assim, e a vida é assim, e acabou-se.
Eu vou começar a buscar exemplos, por exemplo, de mulheres que são mulheres que têm dinheiro, que são mulheres que alcançaram algo na vida delas, que são mulheres que trabalharam, mas que, além de trabalhar, elas tinham outras coisas na vida dela. A vida dela não era só trabalhar, ou só trabalhar e estudar. Elas também tinham outros espaços onde elas circulavam, outro tempo para elas mesmas, e elas continuaram crescendo e ganhando dinheiro. E eu vou começar a me permitir, por exemplo, viver coisas, episódios específicos, coisas que me marquem, que me façam perceber que eu posso ganhar dinheiro, que eu mereço ter dinheiro, que eu mereço ter coisas boas. Eu começo a ver pessoas que têm o que eu quero ter, que já chegaram onde eu quero chegar, olhar para esses exemplos e perceber como que eles chegaram onde eles quiseram chegar e onde eu quero chegar. Então, isso vai formando novas crenças que são mais fortalecedoras. Então, assim a gente vai fortalecendo. Certo, Ana? Alguma dúvida? Certo. Até agora não. Então tá. Entendi. Então, a minha sugestão é que vocês peguem o exercício que a gente fez lá atrás, aquele que eu estava ali mostrando, que vocês revejam as crenças que vocês colocaram e que a partir desse momento que você olha para essas crenças e começa a questionar essas crenças e começa a trabalhar para fortalecer essa crença de uma forma mais construtiva, de uma forma que te leve a você alcançar aquilo que você quer. Certo? O outro foi esse aqui, né? Como te chamam, quem eu sou, o que eu faço, os seus objetivos e metas, os seus superpoderes, a sua criptonita, quem te influencia e quem faz parte da sua rede de apoio. Certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? O que eu quis também com esse exercício? Uma coisa é mostrar que a gente é mais do que o nome que a gente tem. A gente é muito mais de como chamam a gente, né? E às vezes chamam a gente de amiga, de amor, de filha, de Aninha, de Anne, enfim, né? De uma porção de coisas. Mas eu não sou como me chamam. Eu sou muito mais do que isso. O que eu sou? Quem eu sou? E é uma pergunta para ficar aí, né? O que eu faço? Eu também não sou o que eu faço. As pessoas às vezes dizem assim, quem é você? Aí a pessoa diz assim, meu nome é fulana, eu tenho tantos anos, eu faço isso. Isso não é quem é você. Você é mais do que isso. O que você faz? No meu caso, por exemplo, eu apoio pessoas a que planejem suas carreiras. O que eu faço aqui? Eu faço aulas. Eu faço palestras. Eu faço vídeos. Eu faço na minha casa. Eu faço, por exemplo, comida, né? Então, isso são coisas que eu faço. Mas isso não é quem eu sou. Os meus objetivos e metas também não definem quem eu sou. Os meus objetivos e metas podem fortalecer essa pessoa que eu sou ou enfraquecer essa pessoa que eu sou, dependendo dos objetivos e metas que eu tenho, ou se eu tenho ou não tenho objetivos e metas. Então, isso fortalece quem eu sou, mas isso também não quer dizer e não vai medir se eu sou mais ou menos. Só fortalece quem eu sou, ou não, né? Quais são os seus superpoderes? Todo mundo tem talentos, todo mundo tem coisas em que é muito bom. E esses são os seus superpoderes. E às vezes a gente fica olhando para as criptonitas, para as nossas fraquezas, ao invés de a gente olhar para o que a gente é bom. E por muito tempo, o mercado de trabalho, as empresas, elas focavam naquilo em que a gente não era bom, porque eles diziam assim, não, a gente vê o que você não é bom e você melhora. Só que, na verdade,
o olhar estava distorcido. O olhar eu olho para o que eu já sou bom e eu vou fortalecer o que eu sou bom. É mesmo que eu dizer assim, olha, eu sou boa em nadar, mas eu tenho que fortalecer a minha subida em árvore. Imagina um peixe e um macaco. Imagina dizer para o macaco que ele tem que ser bom em nadar e dizer para o peixe que ele tem que ser bom em subir árvore. É muito louco, né? Mas é isso que a gente às vezes faz com a gente mesma. A gente diz, não, mas eu não sou boa nisso. Então é nisso que eu tenho que passar minha vida inteira focando e dizendo para mim que eu não sou boa o suficiente. Ao invés de eu olhar para o que eu realmente sou boa e focar no que eu realmente sou boa, que é nadar. Por exemplo, no caso da Ana, interpretar, a gente, quando vê a Ana interpretando, a gente vê que ela cresce. A Ana cresce, ela se transforma. Por quê? Porque esse é o superpoder dela. Ela encanta quando ela começa. Ela prende a atenção da gente. A gente não tira o olhinho dela, né? Por quê? Porque esse é o poder dela. Mas ela provavelmente também tem as suas criptonitas. E aí a gente pode escolher se fica olhando para a criptonita ou se fica olhando para os superpoderes. A outra coisa que eu queria perguntar e deixar aí como pergunta é quem te influencia? Porque, assim, a gente sempre está influenciando e sendo influenciado, sempre. Então, quem é que está te influenciando? A gente vive numa espécie de osmose, onde a gente, sem perceber, e a gente, inclusive, viu lá o exercício das crenças, que como que a gente adquire crenças? Vendo, ouvindo e sentindo. Então, quem são essas pessoas que estão me influenciando? Ou seja, que eu estou vendo, ouvindo e sentindo? Então, quais são essas comunidades em que eu estou inserida? Elas estão me fortalecendo para eu atingir o meu objetivo? Essas pessoas com quem eu convivo, o que elas falam para mim diariamente? Em que elas estão me influenciando? Para eu crescer ou para eu desistir? O que eu estou estudando? Os meus professores, os meus colegas, esse grupo onde eu estou, fortalece o meu crescimento ou fortalece a minha estagnação ou até o meu retrocesso? Quantas vezes a gente está num grupo e as pessoas dizem assim, mas para que vai fazer isso? Tu já tem tudo. Mas para que você vai crescer se você já alcançou tudo que você queria na vida? Ou, por que você vai começar isso do zero se você já sabe tudo? Semana passada, uma pessoa me procurou e disse assim, professora, no meu trabalho, as pessoas, uma colega saiu e aí olhavam para a colega que tinha saído e diziam assim, não sei o que ela foi fazer nesse outro emprego, que ela não sabe nada, em vez de ela ter ficado aqui, que ela já sabia de tudo, que ela já tinha um plano de carreira. Então, olha só como o que as pessoas falam, inclusive, estavam influenciando ela nesse processo de saída do trabalho dela. Então, olha só como é, né? Será que esses ambientes, essas pessoas que estão em volta de mim, estão fortalecendo essas crenças que me limitam? Ou será que essas pessoas que estão próximas de mim estão contribuindo para que eu possa atingir os meus objetivos agora que eu tenho para frente? E aí eu volto à história do radar. O radar de vocês precisa estar olhando para isso também. Quem são as pessoas que contribuem para que eu atinja o meu objetivo? Quem são as pessoas que atrapalham? Quem atrapalha, eu vou me afastando. Se eu não puder romper, eu diminuo. Se eu não puder romper, eu deixo de falar. Deixo de contar as coisas que eu estou querendo fazer. Se eu posso romper, eu rompo. Deixo e vou e sigo adiante, porque tem muitas outras comunidades, muitas outras pessoas, né? E a gente, como ser humano, a gente quer pertencer. A gente vive numa busca por pertencimento. Então, a gente fica sempre com medo de não pertencer ao grupo.
Às vezes esse grupo são os nossos amigos, às vezes esse grupo é a nossa família, às vezes esse grupo são as pessoas com quem a gente trabalha. Então, a gente olha para o grupo e diz assim, se eu crescer, eu vou deixar de fazer parte desse grupo. E aí, eu soltar, eu desapegar. Ok, se para eu crescer eu preciso deixar de fazer parte desse grupo, eu solto e cresço. Ou, quiçá, eles me acompanham, eu passo a ser a bússola. Eu sou a bússola. Eu passo a influenciá-los. Eu digo para eles, olha, eu vou por aqui, quem quiser vem comigo. Quem quiser crescer, me segue. Não tem gente que diz assim, cola em mim que eu brilho? É mais ou menos isso. Então, ó, eu vou crescer. Quer vir comigo? Vem. Não quer vir? Então não atrapalha. Tchau. Então comecem a perceber quem está influenciando vocês. E olha só, de novo, pequenas coisas. São postagens que vocês veem nas mídias sociais, filmes que vocês assistem, jornal na TV, tá? Tudo isso. Colegas da faculdade, colegas do bairro, do condomínio, na própria família, fora da família. Começa a olhar quem está influenciando, quem são as pessoas que vocês estão lendo, os livros, quem são esses autores que estão influenciando. Então, começa a olhar. Isso fortalece? Isso me ajuda a chegar no meu objetivo? Sim. Se não, eu vou cortando. Se, por exemplo, eu quero me sentir mais poderosa, se eu quero perceber que sim, eu sou capaz, eu posso, se tem alguém que diz que eu não posso, tchau. Eu não vou ficar ouvindo isso todo dia. Você não pode, você não é capaz, você não é boa o suficiente. Não vou ouvir mais isso. E aí é a gente olhar e perceber que eu não sou vítima. Eu tenho aquilo que eu tolero. Então, se eu estou tolerando isso até hoje, eu não preciso tolerar mais daqui para frente. Então, por mais amor que você tenha pela pessoa, você olha para ela e você diz, olha, eu não tolero mais isso. Eu escolhi crescer. Quer vir junto? Vem. Não quer? Não atrapalha. E segue. Né? Pode muitas vezes não ser tão simples assim, mas a gente precisa começar a fazer um movimento de perceber quem te influencia e se essas influências estão sendo positivas ou não. Se estão favorecendo você atingir o seu objetivo ou não. E a outra coisa é quem faz parte da sua rede de apoio. Então, quem vai apoiar você para você conquistar essa sua meta? Então, olha só, percebam, inclusive, né? A gente tem uma comunidade. Por quê? Porque não basta a gente ter um objetivo e uma meta. Isso é o nosso mapa. Mas, convenhamos, a gente ter uma bússola e um mapa não quer dizer que a gente vai chegar em Paris. Né, Emily? Então, precisa ter... Precisa ter um mapa, mas a gente precisa ter outros fatores. E muitos desses fatores são os que a gente está falando aqui. Olhar para os nossos superpoderes, minimizar as nossas criptonitas, cortar quem não é uma boa influência para a gente ou que não fortalece as crenças que a gente quer ter. E a gente ter uma rede que nos apoia. Pessoas que a gente sabe que pode contar. Que pode ser, por exemplo, desde alguém no trabalho que a gente diga assim, olha, fulana, hoje eu preciso assistir uma aula, você pode me cobrir? Ou, olha, namorado, né? Chega para o namorado e diz assim, olha, hoje eu tenho uma meta, a minha meta é criar um vídeo, eu ainda não fiz o meu vídeo. Você é da minha rede de apoio. Então, olha só, eu preciso que você me dê meia hora para eu gravar o meu vídeo e depois a gente vai comer pizza, certo? Certo. Então, olha, esse final de semana eu preciso me dedicar para terminar o meu TCC. Você pode reagendar aquela programação que a gente tinha com aqueles amigos para uma outra semana, porque essa semana eu preciso terminar meu TCC.
Ou, de repente, é a mãe, é o pai, e a gente chega com essa mãe, esse pai, e negocia com eles. E diz, olha, agora eu tenho um objetivo. Então, quando eu tiver, por exemplo, escrevendo ou gravando um vídeo, não me chame para lavar louça. Ou, olha, eu posso lavar louça, mas eu posso lavar louça às 10 da noite, ok? Ok, então, e cumpra com a sua palavra. Honre com a sua palavra. Então, 10 da noite esteja lá lavando a louça. Porque senão a pessoa não vai confiar em você também. Então, é você perceber que você não está sozinha. Ou, por exemplo, como hoje a colega de vocês fez lá no grupo. Olha, eu tenho um objetivo, uma meta financeira, e eu estou vendendo um aparelho para alcançar minha meta financeira. O que ela fez? Ela acionou a rede de apoio. Olha, se vocês conhecerem alguém que quer comprar um telefone, por favor, ofereçam. Ela está acionando a rede de apoio. E aí é da gente olhar também e dizer assim, tá, e como que eu estou me portando quando eu sou a rede de apoio de outras pessoas? Porque às vezes a gente quer ser apoiado, mas a gente também não apoia. Então, será que eu compartilhei o telefone, né? Será que eu vou agora estar mais atento para ver se alguém realmente está precisando de um telefone? Será que eu posso ir lá onde ela e perguntar como é que eu posso te apoiar para te vender mais rápido esse telefone? Então, é a gente integrar, porque rede de apoio é rede. Um apoia o outro. Não é só eu sou a rainha e todo mundo me apoia e me serve. Isso não é rede de apoio, né? Rede de apoio é eu te apoio, tu me apoia, a gente vai trocando e juntos a gente se fortalece, porque a gente é uma rede. É isso que é uma rede, certo? Então, lembrem, para traçar novas crenças, é ver coisas, ouvir coisas e sentir coisas que fortaleçam aquilo que vocês querem. Então, quando em algumas aulas passadas eu falei assim, olha, agora vocês precisam ver o mundo com outros olhos. Se vocês continuarem vendo da mesma forma, tendo as mesmas referências, fazendo as mesmas coisas que vocês faziam antes, não tem como gerar crenças novas. Então vai ficar ainda mais difícil, porque é como se fossem duas forças opostas trabalhando em sentidos opostos para a realização do objetivo. Um lado de vocês diz, eu quero ir e realizar meu sonho. E o outro diz, não, você não pode fazer isso porque você acredita nisso. E aí o cérebro fica confuso. E entre te colocar em risco, ele vai para onde é mais seguro, ele vai para o que ele acredita. Então, a gente precisa olhar para isso com muita atenção para a gente se reprogramar. Trazer a nossa mentalidade para um outro espaço, um espaço mais fortalecedor. Então, é começar a ver coisas que antes vocês não viam. Por exemplo, eu tenho trazido os vídeos com as músicas. Quantos desses artistas talvez vocês conheciam ou não conheciam? Alguns, inclusive, eu conheci durante essas semanas que a gente está junto. Por quê? Porque eu também estou vendo coisas novas. E quando eu vou procurar uma música para trazer para cá, eu procuro uma música que tenha uma letra, que tenha uma mensagem fortalecedora. Pode ser a música mais alegre do mundo, mas se ela tiver uma letra que não fortalece o trabalho que a gente está fazendo, eu não vou trazer para cá. Por quê? Porque isso nos programa para uma coisa que a gente não quer. Ah, mas eu tô dormindo e a televisão tá ligada, o filme tá passando. Você sabia que quando isso acontece, você tá absorvendo ainda mais informação do que quando tá acordada? Que isso, inclusive, é uma forma de hipnose? Então, o teu inconsciente, ele tá captando tudo, né? Então, comecem a pensar, o que eu tô vendo? Vou ver coisas mais fortalecedoras. Então, outra coisa que eu tenho feito, né? De vez em quando, eu compartilho com vocês, através do Instagram, filmes, séries, documentários,
que eu percebo que tem a ver com o trabalho e que fortalecem o trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu não vou trazer um filme que não fortalece o trabalho que a gente está fazendo aqui. Porque o nosso cérebro, e isso a neurociência explica, e a neurolinguística também, o nosso cérebro, ele não entende essa coisa de que, isso é só um filme. O nosso córtex frontal, que é a nossa razão, entende, mas o nosso límbico não. Para ele, você está vivendo aquela sensação, você tá passando por aquilo, você está sentindo. Então, por exemplo, você está vendo um filme de terror, você não se assusta? O teu cérebro não entende que aquilo é só um filme. Por mais que você diga, mas é só um filme, o cérebro não entende. Se você está vendo um filme de ação, um filme de guerra, onde tem um monte de gente morrendo, né? O teu cérebro está entendendo que aquilo está acontecendo. E aí você vê, repete, né? Quantas vezes a gente viu, por exemplo, nas novelas, que protagonista, ela sofre o tempo todo, e aí talvez no final ela tenha 5 minutos de felicidade. Ela lente todinho. Pois é. E as novelas, né? A gente cresceu vendo novela. Brasileiro que não cresce vendo novela é meio difícil. E aí o que a gente vê? É isso que é protagonista. Então, quando a professora fala que eu tenho que ser protagonista da minha vida, eu não quero isso não. Por mais que não seja racional. Racional, você dizer, eu quero ser protagonista da minha vida. Mas lá no fundo, quero nada. Pra quê? Pra sofrer a vida todinha e chegar no final, aí eu ter 5 minutos de felicidade. Quero não. Né? Sofro. Aí no final eu tenho alguns minutinhos de fama e de felicidade. Não, eu quero é ser feliz. E aí a gente vai encontrando outras formas que a gente acha que é felicidade, mas na verdade não está relacionado ao que a gente realmente quer. E aí a gente vai deturpando a palavra, por exemplo, protagonismo. Né? É algo que a gente precisa ir amadurecendo, que a gente precisa ir fortalecendo. E que a gente não muda assim, gente, no estalar de dedos. Isso é todo dia acrescentando uma bolinha. É como se fosse assim um mar de bolinhas pretas. E as bolinhas pretas são nossas crenças limitantes. E as bolinhas amarelas que a gente vai colocando, todo dia uma bolinha amarela, uma bolinha amarela, uma bolinha amarela. Quando a gente olha, a gente tem uma piscina de bolinhas amarelas, mais amarelas do que pretas. E às vezes também, eu, por exemplo, trouxe uma lista aí para facilitar para vocês irem identificando crenças. Mas às vezes a gente, numa conversa com um amigo, se você estiver atenta, você diz, meu Deus, olha só, eu tenho essa crença. Eu nunca tinha percebido isso, porque agora você já sabe. Então agora você está desperta. Então você, nossa, é mesmo, isso é uma crença. Vou trabalhar essa crença. Teve um outro momento que eu fiz um trabalho com uma pessoa, né? Que ela dizia assim, mas pesquisador não ganha dinheiro. Porque o dela era muito específico, né? Ela dizia assim, a crença que ela tinha era que pesquisador não ganhava dinheiro. Aí eu disse para ela, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10 minutos para você fazer uma pesquisa na internet. E você vai procurar pesquisadores da área que você quer atuar e ver quanto que essas pessoas ganham em média. Aí eu falei, e me diz assim, quanto que ia ganhar bem para ti? Aí ela falou, ganhar em média uns 10 mil reais. Eu falei, tá bom. Então, vamos lá. 10 minutos para pesquisar na internet. Aí ela foi, pesquisou. Daqui a pouco ela voltou e ela falou assim, não acredito. Procurei uma fulana lá que na minha cabeça, olha só como são as crenças, na minha cabeça, essa pessoa, pela foto, ela não ganhava bem, pela forma como ela estava ali se colocando, ela não ganhava bem. Ela trabalha na instituição tal, e eu fui lá e pesquisei, e ela viu que a pessoa ganhava mais de 25 mil reais. E ela estava chocada. Ali,
ela viu, ela sentiu. Não tem como não ver. E o que a gente vê não tem como desver. Então, ali ela viu que todos os pesquisadores ganham aquilo? Não. Mas que é possível? É. E se aquela moça conseguiu, que inclusive ela achava que não era, que não ganhava pela forma como estava vestida, ela olhou e pela foto, pela forma como estava vestida, ela achava que ela não ganhava aquilo. Aí o que ela fez? Pesquisou, encontrou, ela viu. Então, ali ela colocou uma bolinha amarela. Então, se ela pesquisasse mais outra pessoa, e mais outra pessoa, e mais outra pessoa, ela ia botando mais bolinha amarela, mais bolinha amarela, mais bolinha amarela. Até o ponto de ela dizer assim, nossa, dá para ganhar dinheiro sendo pesquisadora, né? Porque o sonho dela era fazer pesquisa, mas ela não assumia o sonho porque ela achava que isso não dava dinheiro. E de onde tinha vindo isso? Do pai que passou a vida inteira dizendo para ela que fazer isso não dava dinheiro, que ela tinha que seguir a carreira de ser servidora pública. E, inclusive, olha só, a pessoa que ela pesquisou era uma servidora pública e também era pesquisadora. Então, uma coisa também não anularia a outra. Então, a gente vai percebendo. E esse é um exercício que não termina aqui. E não está limitado ao que a gente fez de identificar. Identificar é o primeiro passo, mas vocês precisam ir para a ação. Identificar, questionar e ver e ouvir e sentir coisas que fortaleçam justamente o sentido oposto. E vocês começarem a ter razão para o que realmente favorece vocês. Tá? A outra coisa que eu queria para a gente ir finalizando o dia de hoje é que vocês começassem a pensar quem que vocês admiram, quem que vocês olham e dizem, nossa, essa pessoa hoje, ela faz o que eu gostaria de fazer, ou ela é como eu me imagino daqui a 5, 10 anos. Começa a olhar para essa pessoa. E a neurociência, ela ensina a gente a modelar. Modelar não significa copiar. Modelar significa eu olhar para aquela pessoa, ver o caminho que ela trilhou. Porque lembra que a gente olhou lá para trás e disse assim, nossa, mas ninguém trilhou o que eu quero. Porque a gente está num espaço onde as pessoas que eu convivo, a minha comunidade, as pessoas que me influenciam, não viveram isso. Mas eu não sou o último biscoitinho do pacote. Né? Eu não sou o último floquinho de neve, eu não sou o último bis da caixa. Eu quero uma coisa e provavelmente alguém ou já fez algo parecido ou algo igual, né? Então eu vou olhar para essa pessoa, alguém que talvez tenha a minha idade, alguém que fez o que eu tenho vontade de fazer, alguém que hoje tá, talvez, onde você queira estar daqui a 10 anos, mas que essa pessoa não começou assim. Como foi que ela começou? Porque às vezes a gente fica querendo comparar o nosso momento atual com uma pessoa que já está fazendo aquilo há 10 anos. E isso é até injusto, né? Nossa, eu acabei de começar, eu estou fazendo isso há um mês. Nossa, eu ainda não tive nenhum resultado, mas olha fulana, olha como ela está, olha como ela brilha, olha como ela é linda, olha como ela é rica, olha a carreira dela. Tá, mas ela já faz isso há 10 anos, há 20 anos. Quantas horas ela já se dedicou fazendo isso? Quantas coisas ela já viu, ela já sentiu, que fortaleceram o que ela faz e o que ela quer? Olha para as pessoas com quem ela convive. Quem são as pessoas que ela cita? Quem são as pessoas que ela lê? Com quem ela convive? Como é a vida dela? Como é o estilo de vida dela? O que ela faz? Como que ela faz? Como que ela pensa? O que ela fala? O que ela faz e o que ela faz é coerente? Qual é o propósito dela?
A gente se conecta com o outro muito mais pelo propósito que ele tem do que propriamente pelo que ele faz. Então, muitas das vezes a gente admira uma pessoa e, na verdade, a gente está admirando o propósito que aquela pessoa tem. Só que, às vezes, a gente não tem muita clareza disso, que o que a gente está admirando é o propósito. Então, olhem para essa pessoa e olhem para essa pessoa não para copiar, mas para ter como um modelo em que você vai pegar o que você já viu lá na frente, você tem os seus poderes, e aí você vai unir o que você está olhando e está modelando e acha que é interessante para você, com os seus superpoderes, entendendo que você tem seus pontos fracos também, suas criptonitas, mas você vai se transformar na pessoa que você quer ser, e não querer ser a outra pessoa. Então, por exemplo, a Ana, ela olha para a Ingrid Guimarães, ela admira a Ingrid Guimarães, mas ela nunca vai ser a Ingrid Guimarães. Mas ela pode modelar a Ingrid Guimarães. A Ana olha a atriz de La La Land, ela nunca vai, eu não sei o nome dela, mas ela nunca vai ser a atriz de La La Land. Ela pode até fazer o mesmo filme, mas ela nunca vai ser a mesma pessoa que fez a atriz, interpretou La La Land. Mas ela pode observar a trajetória dessa pessoa, ver quem são as referências, os cursos que ela fez, os livros que ela lê, como que ela faz, como que ela interpreta, observar a postura corporal, observar qual é o propósito que ela tem, qual é o estilo de vida que ela tem, como que ela se veste. E você vai olhando e vai modelando, não é copiando, não é se tornar a pessoa, não é ficar idealizando ser a pessoa. Mas é você modelar, se aproximar, modelar principalmente mais do que o que a pessoa faz, é quem ela é. E aí você vai modelando, ajustando a pessoa que você é. E para isso, precisa também do autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Esse autoconhecimento, essa autoestima de dizer, eu tenho os meus poderes e vou modelar essa outra pessoa até que eu encontre ajuste do jeito que eu realmente quero estar e que eu me sinta plena com isso, né? Então, esse é um outro exercício que a gente vai fazer também, tá? Eu vou enviar para vocês, vou enviar lá pelo grupo e por aqui a gente vai finalizando o dia de hoje, certo? E eu fico muito feliz. Antes de finalizar, eu queria assim reconhecer vocês que chegaram até aqui. Porque essa primeira etapa é uma etapa realmente que faz o filtro. Essa primeira etapa é a etapa de você olhar para si mesma, e olhar para si não é fácil. Nem sempre a gente está pronta, né? É a etapa da bússola. Passada essa etapa da bússola, a gente entrou na etapa do mapa, que é a parte 2 do módulo 1, que é a definição dos objetivos e as metas. E vocês hoje chegaram no módulo 2, que é essa calibragem desse radar, que é de você conectar com quem realmente vai contribuir para vocês alcançarem o objetivo, é vocês modelarem pessoas que estão ali alinhadas com esse objetivo, que vocês olham e identificam que podem ser alguém que a imagem, a pessoa, o trabalho, o propósito corresponde com aquilo que você também almeja para você. E entender que precisa olhar para essas crenças para que você possa ir na direção certa, porque senão você vai estar sempre se auto-boicotando, porque o seu cérebro vai entender que você está em perigo se você for para um outro caminho, que não é o caminho conhecido, que é o caminho que ele já identificou ao longo desses 20 e poucos anos, 30 anos. Certo? Então, parabéns por vocês terem chegado até aqui. A partir da próxima aula, a gente já vai para o terceiro módulo, já indo para a nossa reta final. E
A execução das metas já está a todo vapor desde quinta-feira. Então, mão na massa para quem identificou hoje essas metas e já vamos rumo ao objetivo de vocês juntas aí e usando já a nossa comunidade também como uma rede de apoio. Certo? Algo mais? Certo. Eu fugi da fumaça, mas não deu certo. Bom, então é isso. Eu queria agradecer, na verdade, agora a senhora já fez os seus agradecimentos e eu acho que eu também tenho os meus agradecimentos. Porque, assim, eu até estava comentando que toda vez quando eu saio dessa aula, eu já saio com novas expectativas, com um olhar diferente, eu já fico mais afoita para realizar algumas coisas. E eu queria lhe agradecer porque tem sido muito bom as aulas. Eu tenho me sentido muito confortável sobre conversar sobre outras coisas que eu não tinha noção que eu conseguia falar, ou eu achava que eu não tinha forças. Então, do meu coraçãozinho, eu quero agradecer mesmo, porque eu tenho até dito algumas vezes que essa aula tem sido meio que como uma terapia. E tem sido muito bom para o meu crescimento pessoal. E estar com vocês e estar compartilhando desse ensinamento, acho que está sendo algo muito maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que a senhora tem feito, o tempo que tem dedicado a gente, porque tem sido muito importante. E nossa fada madrinha, eu acredito assim. Essa fada madrinha está dentro de vocês, na verdade. Né? A gente viu isso. Eu sou só um instrumento aqui, né? Mas esse poder de transformação está dentro de vocês. Esse movimento só acontece porque vocês estão aqui. Porque vocês se dispuseram a estar aqui. Né? Então, se vocês não fizerem esse movimento, isso não existe. Então, é se reconhecer, Emily, porque você se permitiu isso. E você tem se permitido ouvir, trabalhar, se colocar num espaço de mudança, de transformação, de crescimento. E isso não é todo mundo que se permite, porque não é simples. E muitas das vezes isso é doloroso. Só que tem gente também que não percebe que mais doloroso é não fazer, que é um preço muito alto, às vezes, que a gente paga por ficar adiando, né? A gente acha assim, hoje não, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E a gente não percebe o preço alto que a gente está pagando por estar adiando aquilo que a gente realmente quer. E a gente vai aí se adormecendo com outras coisas e fingindo que a gente não está sentindo, mas no fundo, a gente está. Então, vocês que estão aqui até agora, eu penso que é um momento de vocês se reconhecerem e verem que vocês chegaram até aqui. Vocês têm um plano já bem traçado, né? Ana já está indo para a segunda etapa desse plano, já se vendo numa outra foto, né? Vendo já uma outra pessoa. Então, vocês já andaram muito até aqui. Ainda tem um caminho longo, né? Porque vocês, na verdade, estão começando a jornada. Mas é de se reconhecer de vocês já estarem até aqui. Porque vocês se permitiram se ver, se permitiram traçar um mapa. Agora é ir ajustando, porque não basta só ter o objetivo, né? E a gente falava sobre isso lá no início. Tá, mas por que tem gente que tem objetivo e não alcança? Porque não é só ter o objetivo. O objetivo, ele é importante, porque é um mapa. Sem um mapa, como é que eu vou chegar em Paris? Mas precisam de outros elementos para fazer a gente chegar no Paris. E um deles é a gente ajustar o radar para ir para o lugar certo. Senão a gente vai para o lugar errado. Mesmo tendo um mapa, né?